Muito bem-vindo, Lênio. Tudo bem? Opa! Não posso discordar de você. Você tem toda a razão. Ainda bem. Pensou, você chega aqui e fala, não é nada disso. Não, ou então, tem aquela história do sujeito que é chamado para fazer uma palestra e ele começa assim: não sou a pessoa mais indicada para me pronunciar sobre o assunto, mas então por que foi? Se Porque não é a aceitou, pessoa... né? Aí o cara recebe uma homenagem, diz assim: é imerecida esta homenagem que me faz. Mas então... Não aceite. Não aceite, claro, exatamente. Não, eu quando venho umas propostas, que às vezes vem umas propostas absurdas, né? Você fala sobre temas que você fala assim, eu na hora digo, gente, acho que vocês erraram, Renato. Não, na hora tem que dizer, não sou a pessoa mais indicada. Falo sobre isso. Mas se aceitar, é porque é a pessoa indicada. Exatamente. Dri, De Lorenzo. Já vamos começar então com essa discussão sobre o PGR, né? O mandato do Aras, ele acaba em setembro e hoje o presidente Lula comentou que vai aí escolher, não vai escolher nenhum amigo do Lula, mas vai escolher alguém que não faça denúncia falsa, e aí na sequência criticou Lava Jato, Deltan Dallagnol. O que você está achando dessa discussão sobre o novo PGR, inclusive com pessoas aí que estão defendendo Fica Aras? Eu acho que o presidente vai ter a mesma postura, né, como ele teve para nomear o Zanin. E claro que cada vez mais ele é cercado, né, porque no Brasil se confunde os cargos desse tipo com governabilidade, que não são cargos de governo, são cargos de Estado, ministro supremo, procurador-geral da República, mas o Brasil se acostumou a misturar tudo isso, né? Governador pede para que o ministro seja fulano, ministros pedem para que o procurador seja esse, e aí se cria, e muitas vezes isso compromete a independência que deve ter, né? Veja, por exemplo, a confusão que foi a nomeação de alguns ministros e a discussão em cima do Aras, né? E depois o que fica, e por isso que eu penso que o presidente vacinado, né? Porque cachorro com medo de... Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, sempre tem essa preocupação. Claro que tem uma coisa aí, né, pessoal? Não é fácil arrumar um procurador-geral num Ministério Público conservador, né? Essa é uma questão que tem que ser dita. O Ministério Público esteve muito ausente nas grandes discussões, né? O Ministério Público, por exemplo, teve um período em que ficou omisso e ausente e ressurge a partir de 8 de janeiro. Eu falo do Ministério Público como um todo. Ficou um débito muito grande. Por exemplo, coisas pequenas, mas que são grandes. Milhares de radialistas todos os dias pregavam o golpe e nenhum promotor chamou as falas dizendo: olha, você está cometendo um crime e abrindo um inquérito sobre isso. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Então, isso o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Agora, quando você tem uma nomeação do cargo mais alto do Ministério Público, você olha e vê quem é, digamos assim, estou pegando sob um aspecto do governo, claro, quem é o progressista, ou quem pode fazer esse trabalho. Vocês lembram já da treta
da confusão que foi a nomeação do Janot. Veja que ela de Castilhos, que era esquerda, progressista, conheço demais ela, foi minha colega de doutorado, ela de Castilhos. E ela, Vieco de Castilhos, depois eu acho que, não sei se o Castilhos saiu e ficou ela Vieco. E ela estava nomeada, vocês lembram dessa história? E nomeada quer dizer assinado pela Dilma, e houve pressões para colocar o Janot, e ela retirou a nomeação e nomeou Janot, e deu no que deu. É sempre bom, quando se discute alguns assuntos, olhar o espelho retrovisor. Esse é um caso emblemático. Vocês lembram, inclusive, está nas redes sociais, a carta que o Eugênio Aragão, procurador, que era procurador, agora aposentado, foi ministro da Dilma, o Eugênio Aragão publica uma carta, depois, rompendo com Janot, porque foi Eugênio, ao que lembro, está na carta, que foi o principal articulador para Janot entrar no lugar de Ela Vieco. Então, veja como é complexo isso, meus amigos. É sempre bom recuperar essas questões do passado para melhor poder compreender o futuro. E aí se pergunta, para encerrar essa parte, o que mudou no MP de lá para cá? E você fala de Janot, né? Mas nas indicações do ministro Supremo, isso se repetiu, né? Também. O ministro lá do Paraná, o Fachin, foi um cara que foi articulado por setores de esquerda. Inclusive, um dos amigos, colegas, acho que teu também, o Xixo, escreve uma carta sobre o ex-amigo. Né? Isso. Uma carta para um ex-amigo, que circulou muito na época. E o Xixo foi um dos articuladores do nome do Fachin. Claro, o próprio MST, né? O próprio MST apoiou. Eu não fui para o Supremo, mas eu quero dizer para vocês que eu gostaria de ter tido os apoios que Fachin teve para chegar. Se eu tivesse os apoios, vou ser mais generoso, se o Pedro Serrano e eu, ou se o Pedro Serrano ou eu, para deixar bem democrático, tivéssemos os apoios que Luiz Edson Fachin teve, não tinha para ninguém. Já estávamos nomeados. E vou dizer mais, para as duas vagas. Quero dizer, tivéssemos aquele concerto, com C, de apoios, e olha que foi um concerto de apoios que vai do centro para a esquerda e para a direita, tudo conjugado. Eu assinei manifesto, todo mundo assinou manifesto, e hoje ninguém assinou manifesto para Pedro Serrano, ninguém assinou manifesto para mim, e eu só quero... Foi bom você lembrar disso, para mostrar o que são os tempos e o comportamento dos setores progressistas brasileiros em torno desses fatores, né? Eu não estou falando em mim, porque eu já abandonei essa questão. Eu trago isso como um exemplo para botar os pesos, né? E olha que, vamos, para deixar bem claro, você não pode... Eram outros tempos, não existia a Lava Jato, não existia a ação sobre essa questão da presunção da inocência, portanto, o que Pedro Serrano e Lênio Streck fizeram
nesse período é muito mais do que aqueles tinham feito naquele momento, portanto, os apoios de então, se comparados com hoje, deviam ser o quádruplo, se é que poderiam ser sequer duplicados de tantos que eram. Acho que fui claro, né, para mostrar essas questões que se colocam na, vamos dizer assim, política institucional brasileira. Se a Fórum tivesse os apoios que talvez a própria veículos assim, como a Jovem Pan tem. Isso é bom, é isso. Inclusive desse governo que fala não tem nada é para Fórum. Isso. Se a Fórum tivesse o apoio... A Record, já pensou se os veículos progressistas todos somados tivessem o que a Record... Isso, o meu exemplo que eu queria ir, e aí tu falaste antes, o meu exemplo que eu queria trazer era a Record. A Record foi um mantro do golpismo, um mantro do bolsonarismo. Não, e o jornal do Bispo Macedo, que continua toda semana, aquele jornal, eles continuam batendo. As rádios do Bispo Macedo, as rádios como aqui no Rio Grande do Sul, a Rádio Guaíba, que é da Record, é bolsonarista e todos os dias tem um programa à tarde chamado Boa Tarde Brasil, que tem uma linha específica de extrema-direita. E os veículos, é isso que você acabou de dizer. A gente tem que dizer isso, né? Mesmo que isso cause antipatia. Porque as pessoas falam, mas vocês reclamam. Não, a questão é o seguinte, não é pela gente, é pela democracia, é pelo Estado de Direito, é pela defesa dos direitos humanos, como na questão do Guarujá. Em que lado está a Record? Ela é patrocinadora do partido Tarcísio. Claro. Em que lado estamos nós? Quando você financia mais esse lado, você está financiando isso. Esse crime organizado. Não tenha dúvida. Não é pela gente, porque se fosse pela gente, fosse uma questão pessoal, porque eu, por exemplo, vocês, Pedro e outros, por que nós teríamos nos exposto tanto durante esses anos contra a Lava Jato, em luta da presunção da inocência, tudo isso? Não era uma questão pessoal. Era uma questão republicana e pela democracia. Se fosse por nós, por cada um, a gente tem outras coisas para fazer. Entendeu? Tem outras coisas para fazer. E o custo é alto, né? Numa questão aí meio a tanto ódio, né? Nas redes, na sociedade, né? Estimulados, inclusive, por pela extrema-direita. Se posicionar naquele momento foi muito difícil, né? Opa! E ninguém ganhou nada com isso, vamos combinar, né? Gastamos do bolso. Exatamente. Sabe quanto custa uma passagem do Rio Grande do Sul para Brasília e hotel? Cada ida dessa é R$5.000. É a mesma coisa daqui de São Paulo. Caríssima, né? Custa uma fortuna. Soma tudo isso... Nem um almoço, os almoços, tudo pago com recursos próprios, entendeu? Aí pergunta assim, sim, mas por que você fez isso? Não, eu acho que eu não fiz por mim, porque eu tinha outras coisas para fazer, mas dediquei tempo e dinheiro e prestígio, enfim, como vocês, para uma questão maior. E nós tínhamos que afastar, ainda bem, né? Vencemos, né? O povo brasileiro venceu, isso importa. Mas é também importante deixar claro que nós estamos sendo ingênuos de novo. De novo e de novo. Aquele inquérito... Você quer algo simbólico que representa que
esta luta está pela metade? O inquérito do Exército que Guidi coloca as culpas no novo governo sobre os episódios. Isto é uma coisa emblemática, Renato Idri. Esta é a luz amarela, é uma espécie de um aviso de, olha, não estamos derrotados. Tem um comentário aqui da Cláudia Camargo que eu acho engraçado até. Eu vou ler aqui com todo carinho e respeito, Cláudia, mas olha, e o povo que se inscreveu em todos os canais progressistas? Vocês acham que você se inscreve no canal porque ele existe, porque tem alguém que fica, por exemplo, 10 anos sem férias, como eu e Idri ficamos, desde 2013 até 2023, no meio desse turbilhão todo, a gente não tirou 10 dias de férias, né, sequenciadas. A gente tirou agora as primeiras férias. Aí se tornou membro, encheu as ruas das manifestações passeadas. As nossas passeadas e manifestações não foram suficientes. A resistência não existiu do jeito que a gente gostaria. Foi muito mais articulada no plano do sistema da militância de grupos como Prerrogativas, de resistência jurídica e de grupos de resistência midiática. Não teve rua, Cláudia. Eu quero dizer não teve rua. Não teve só uma grande manifestação no começo do governo Bolsonaro, que foi de professores universitários, começando pela educação, na resistência à educação, e depois as ruas não vieram. Muitos movimentos, eu não vou aqui ficar citando, não conseguiram colocar a gente na rua. Então, assim, só quem consegue. Não está cobrando nada. É que, assim, tem o seguinte, por que agora a gente vai pegar esses veículos aqui como o nosso, não tiveram um centavo? Não adianta, assim, falar, não. É muito significativo e simbólico que a gente tenha membros e pessoas que apostam. Inclusive, a Cláudia Camargo está falando pelos membros, sem ser, ela podia se tornar. Seria interessante, inclusive, apoiar o veículo, já que ela está falando desse apoio. Então, assim, tem sim, aos nossos membros a gente é muito grato. Eles fizeram muito por nós. Então, assim, não é querer cobrar, é distribuir democraticamente e defender os direitos humanos, é tirar recursos da Record e colocar em veículos progressistas. Por exemplo, a Record defende os assassinatos que aconteceram no Guarujá, inclusive elegeu um governador contra nós aqui em São Paulo. Nós apoiamos Tarcísio e sua política genocida. A mesma coisa diz respeito aos ministros do Supremo, que o Lênin está dizendo. Foram eles que condenaram o Lula e colocaram 580 dias na cadeia, de alguma maneira também. Reviveram posições certas, mas se o tivesse feito de outro jeito, esta tragédia para o povo, inclusive, não teria acontecido, não só para Lula. Quando a gente fala isso, eu estou falando de tragédia para o povo. Bem isso. Você disse tudo, é assim que as coisas andam, e nós temos que saber fazer a leitura desses fenômenos todos, do que passou e dos protagonistas e do perigo que não passou ainda. Nós temos aí a tragédia de São Paulo agora, esse genocídio, isso que aconteceu, esse massacre, e a reação, porque tem o massacre e tem a reação de apoio ou até de indiferença a isso. Isto são sintomas de que a coisa ainda está aí. Esse inquérito do Exército, sintomas. O cara vai depor de farda, sintomas. Esses sintomas todos, eles apontam, eles têm uma luz amarela ligada e que nós temos que saber interpretar. Você tem toda a razão, Lênin. Essa questão do relatório aí é bizarro, né? Eles chamam os atos golpistas de manifestações populares, né? Vamos combinar, quer dizer, e o Azen, aliás, o documentário do Azen está maravilhoso, não sei se o Lênin viu,
300 mil visualizações no primeiro episódio, 80 mil no segundo. Vamos fazer um terceiro. Entre outras pessoas, Lênio será uma das procuradas para ser entrevistado. O Fernando já estou a postos aqui, ó. Porque vamos falar de lawfare, vamos falar de outras coisas. Estamos só esperando a CPI amadurecer, né? Ou a gente solta um terceiro, ou a gente junta todo esse documento e esse material do primeiro e do segundo para soltar um documentário para ir para as telas do cinema, para disputar prêmios, para fazer coisas que assim veículos como a gente também gosta de fazer. Às vezes precisa de apoio e a nossa comunidade apoiou para que isso acontecesse. E lá o Azenha deixa claro que não se trata de uma manifestação do povo na frente dos quartéis, mas de uma manifestação organizada pelos militares na frente dos quartéis. Isso fica claro na apuração e investigação, porque quem estava ali eram filhos de militares, mulheres de militares, tios de militares, sobrinhas de militares. Eram eles. E aí, Renato, tem outra coisa. Nós estávamos falando do Ministério Público. Aí também vai para a conta do Ministério Público. Essas manifestações todas que ocorriam todos os dias na frente dos quartéis, e nada foi feito com relação a isso. As consequências a gente está vendo agora, né? Até no relatório que os militares tentam vender uma narrativa falsa, que, aliás, só esse inquérito já devia ser motivo de investigação, porque os autores desse inquérito poderiam ser processados. Os autores desse relatório deveriam ser processados, para ser mais incisivo, entendeu? Porque nenhuma autoridade pode falsear fatos. E aí tem responsabilidades criminais. Tá aí o meu recado, se o Ministério Público estiver ouvindo, é mais uma para conta, que nós estamos esperando esta prestação de contas, accountability, sobre tudo que aconteceu e que deu no 8 de janeiro. E também eles se auto-investigam, né? Como que eles podem investigar eles mesmos? Isso por si só, né? É lógico. Aliás, o Brasil, nessas coisas, tem uma justiça militar que serve para quê? Essa questão tem que ser respondida. Serve para quê? Para ficar discutindo se o cara perdeu a arma, faz um processo de perda de arma, ou um processo de que o sujeito fumou maconha dentro do quartel. Para que serve? Nessas grandes questões não entra a justiça militar? Não tem Ministério Público Militar também? Aparece um relatório desse tipo? Esse relatório é um escândalo. Esse relatório é escandaloso. E o pior é que ele vai ser usado, né? Agora está de volta a CPMI, e aí é um instrumento aí para oposição bolsonarista, né? Exatamente. O governo Lula, né? E eu fico olhando esse relatório e me perguntando, não vai ser feito nada? Porque a Gleisi deu uma porrada, outro falou mal, o nego xinga, tal. Mas e do ponto de vista prático, o que poderia ser feito e não está sendo feito, Lênio? Aí é que está. Eu até ia fazer um retweet do caso da Gleisi, mas não, depois esqueci. Que era dizer assim, em vez de fazer uma reclamação do tweet, faz uma representação para o Ministério Público. Essa é a questão. Isso é a matéria do Ministério Público. Faz uma representação como partido político. Simples assim. Tá aí, Gleisi. Para quem não viu, né? Eu até tinha separado aqui a fala da Gleisi, né? Criticando
esse inquérito militar que isenta os militares e coloca a culpa no GSI dos atos, né, golpistas que depredaram as sedes dos três poderes lá no dia 8. Mas assim, eles não dão nome, mas eles falam dos órgãos que eram comandados por dois militares que foram colocados lá pelo Augusto Heleno, né, e foram mantidos nessa primeira semana aí de governo Lula, né, que eram dois órgãos de secretaria do GSI, né, e um departamento de segurança também. Lênio, eu queria também falar um pouco aqui do Sérgio Moro. A gente tem aqui mais uma denúncia de hoje, do Lauro Jardim, de gastos de 344 mil com táxi aéreo, exato, na pré-campanha do Sérgio Moro. Então, mais aí uma verba aí que mostra um abuso de poder econômico na campanha, né, Lênio? Claro. É tão grande, as provas são tão intensas e tão robustas com relação a Sérgio Moro, e há um silêncio tão grande da grande mídia com relação a ele, que mostra ainda a força do lavajatismo, que ainda continua nas entranhas da sociedade, da mídia, etc., né? Os gastos e o modo como isso foi feito, fora da lei, é escandaloso, né? O porteiro do tribunal já caçaria o Sérgio Moro, né? Vamos ver se os tribunais caçam, né? O Ivan Rabelo mandou duas mensagens aqui, aí eu vou responder. Ivan Rabelo disse assim: vocês erraram quando lançou o documentário Ser Exclusivo para Membros. Um filme tem seu maior público no lançamento, depois que passa apenas um filme, quanto tantos outros, agora não engaja. Porra, não engaja, Ivan? 300 mil views no número 1, 80, 70 mil views no 2. Sabe quantos documentários na história do cinema brasileiro tem público de quase 400 mil? Nenhum. Caraca, Ivan Rabelo! Pô, tudo bem, a gente vive aprendendo, mas tem hora que as pessoas tentam ensinar. E nós fizemos um lançamento fechado para quem apoiou, não no YouTube, numa outra plataforma, para respeitar, porque teve gente que apoiou, nem muita gente não foi, viu depois. Mas é uma coisa assim de um carinho, porque as pessoas participaram de uma doação pelo Pix ou... Ainda está aberto, inclusive, para sequência. Quem quiser continuar apoiando, viu, gostou, apoia agora. Para continuar a série, né, Vai? Pessoal, eu tô indo para o aeroporto. Eu já ia te liberar. Sossegado, Lênio. Vai viajar. Você vai para Brasília, Não, eu vou ao Rio. Amanhã eu faço uma conferência na OAB às 10 da manhã sobre inteligência artificial. Na OAB, do Rio de Janeiro, faço uma conferência, os que quiserem ir lá. É aberto? É aberto, claro. Eu estou convidado pela Interartes, né, dos artistas, que é aquela questão que fala sobre direitos autorais do chat GPT e todas essas questões hoje da inteligência artificial que precariza trabalho, etc. Vou falar um pouco disso, sobre essa pós-modernidade e tudo. Tá bom, pessoal? Valeu, um grande abraço para você. Valeu. Tchau, tchau.